Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma semana de aula para o segundo ano de língua portuguesa com a professora Carol. Vamos ver os objetivos lá na tela, então, na nossa aula de hoje? Reconhecer a ordem alfabética. Identificar os diferentes tipos de letras, caixa alta, minúscula e cursiva. Traçar corretamente a letra B cursiva. Muito bem. Então, vamos ali na mesa que eu tenho uma surpresa para nós hoje. Vamos lá? Olha só o que a Prof. Carol tem aqui. O que será isso? Vamos abrir comigo para ver? Estou muito curiosa. Mas antes de abrir eu vou tentar adivinhar o que é. Vocês adivinham comigo? Parece... é um retângulo. E eu acho que aqui dentro tem uma coisa cheinha de palavras. E ele pode ser grandão, mas ele também pode ser pequenininho. O que será que é? Vocês conseguem adivinhar? Ó, vou pegar mais aqui, vou deixar mais certinho para vocês tentarem adivinhar, apalpando com a Prof. Carol. O que será que é isso? Parece um livro. Será que é um livro? Vamos abrir para ver? Olha, tem um monte de... O que será que tem aqui dentro? O que é isso, pessoal? O que será isso? É um dicionário. O que é um dicionário? É um livro que dentro desse livro, eu vou abrir aqui para vocês tentarem ver, que tem muitas palavras. Tem palavras e os seus significados, o que quer dizer cada palavra. E nesse dicionário aqui, tem algumas imagens para ajudar a entender essas palavras, olha só. Viram que legal? Vocês conhecem o dicionário? Se não, hoje vocês estão conhecendo. Viram só? Então, para nós conhecermos um pouquinho mais do dicionário, eu vou convidar vocês a lerem um texto comigo lá na tela. Vamos lá? Então, olha só. Esse texto que está aqui, eu gostaria que vocês observassem muito as primeiras letras de cada palavra. Vocês estão notando alguma coisa? Elas estão em ordem alfabética, ó. A, B, C, D, E. Vocês vão ver nos outros slides que essa ordem continua. Vamos ler com a prof, então? O nome do texto é Dicionário. E quem escreveu ele foi José Paulo Paes. Então, olha só. Aulas. Período de interrupção das férias. Berro. O som produzido pelo martelo quando bate no dedo da gente. Caveira. A cara da gente quando a gente não for mais gente. Dedo. Parte do corpo que não deve ter muita intimidade com o nariz. Excelente. Lente muito boa. Forro. O lado de fora do lado de dentro. Girafa, bicho que quando tem dor de garganta é um Deus nos acuda. Hoje, ontem de amanhã ou amanhã de ontem. Isca, armadilha para peixe. Janela, porta de ladrão. Luz, coisa que se apaga, mas não com borracha. Minhoca, cobra no jardim de infância.
nuvem, algodão que chove. Ovo, filho da galinha. Pulo, esporte inventado pelos buracos. Queixo, parte do corpo que depois de um soco vira queixa. Rei, cara que ganhou coroa. Sopapo, o que acontece quando só papo não adianta. Tombo, o que acontece entre o escorregão e o palavrão. Urgente, gente com pressa. Vagalume, besouro guarda noturno. Xará, um outro que sou eu. E zebra, bicho que tomou sol atrás das grades. Vocês viram só que lindo esse texto, pessoal? Mas aqui nesse texto, as palavras elas estão com significados mais para o humor, mais para a gente dar risada, não é mesmo? Será que no dicionário as palavras são assim também? É esse significado que elas têm? Vamos conferir? Por exemplo, no nosso texto, vamos voltar lá um pouquinho os slides, lá na palavra berro. Aqui no nosso texto, a palavra berro, por exemplo, tem o significado o som produzido pelo martelo quando bate no dedo da gente. Será que no dicionário está assim o significado dessa palavra? Vamos procurar com a Prof. Carol lá no dicionário a palavra berro? Então vamos lá. Vamos lá na letra B. Depois da letra B, na palavra berro, vem a letra E. Achei. Daí tem 2 R's, não é um R só, e o O. Berro, encontrei aqui. Berro quer dizer voz ou grito de alguns animais. A voz humana em tom alto. Deu um berro de susto. Então ali na história ela está com um significado engraçado, né? Mas a palavra berro, o significado real dela é o som alto da minha voz, né? É um berro. Muito bem. Então, eu gostaria de saber quais outras coisas nós podemos colocar em ordem alfabética. Já que o nosso texto estava em ordem alfabética, o que mais que a gente pode fazer na vida, assim, para deixar em ordem, né? Colocar as coisas em ordem. Vamos dar uma olhadinha lá na tela em alguns exemplos? Vamos lá. O que podemos colocar em ordem alfabética? Então, o primeiro exemplo que a Prof. Carol trouxe aqui hoje para vocês, acho que vocês nem conhecem. É da minha época de quando eu era criança. Exatamente. Olha lá, o que será? Uma lista telefônica. Isso mesmo. Hoje em dia, a gente coloca lá no celular ou procura na internet. Bem rapidinho. Eu quero o telefone de algum lugar, eu vou lá, procuro e já acho. Antes não era assim. Quando nós não tínhamos internet, quando nós não tínhamos toda essa tecnologia assim na mão tão fácil, nós procurávamos os telefones em uma lista telefônica, um livro cheio de números e com os nomes das pessoas escritos em ordem alfabética para que a gente pudesse achar. É verdade, pessoal. O que mais que nós podemos colocar em ordem alfabética para nos auxiliar no dia a dia? Olha só, agenda telefônica. Geralmente nós usamos a agenda telefônica agora, hoje em dia, no celular. Mas antes também, lá na época da lista telefônica, nós tínhamos agendas, que a gente colocava em ordem os telefones das pessoas que a gente precisava. Porque é muito difícil guardar muito número assim na memória, né? Mas antes a gente guardava muito mais. Aí a gente tinha assim a agenda e daí vinha lá escrito letra A. Aí você tinha um monte de lugares para colocar as pessoas com a letra A. Por exemplo, eu colocaria a Prof. Ana, né, lá na letra A. Aí teria a letra B, letra C, letra D. Tudo para a gente ir organizando os contatos e os números das pessoas. O que mais que nós podemos colocar em ordem alfabética?
Ah, eu garanto que vocês já viram isso aqui. Lá na escola. Essa é a lista de chamada. O nome da gente para a professora conseguir organizar a nossa turma, certo? A lista de chamada. Ela começa do A e vai até a letra Z. Certo? O que mais que nós temos? Ah, um registro de paciente nós temos aqui, né? Ou um registro de cliente em lojas, para que as pessoas possam se organizar melhor, né? Para, por exemplo, a secretária do médico achar qual paciente que ele vai atender naquela hora, ela coloca em ordem alfabética os pacientes dele para que ela ache ali a ficha, o registro deles mais facilmente. O que mais que nós podemos colocar? Ah, esse aqui, algumas pessoas conheceram hoje, outras pessoas já conheciam. É o dicionário. O dicionário também está em ordem alfabética para que a gente possa achar o significado das palavras mais facilmente. O que mais que nós temos? Ah, o que é isso? São livros e cadernos. Se você vai numa biblioteca, por exemplo, e quer achar um livro mais fácil, você pode procurar ele porque está em ordem alfabética. Ou os cadernos lá na escola, quando a professora organiza os cadernos, por exemplo, numa prateleira. Ela pode colocar em ordem alfabética dos nomes dos alunos, para que os alunos possam encontrar mais fácil, até ela mesma, certo? Então, esses são os exemplos que a gente pode usar na nossa vida, a ordem alfabética. E agora eu convido vocês a colocar algumas palavrinhas em ordem alfabética comigo, para que a gente possa aprender então a fazer isso. Vamos lá? Vamos guardar aqui o papel do meu presente, para nós termos espaço. E aqui, ó, mostrando o nosso dicionário. Aqui na mesa, então, a professora Carol trouxe o alfabeto e algumas palavras. Que palavras são essas? Aqui tem a palavra tábua, pena, travessa, abacate, pincel, chave, bola e amora. Ah, que legal! Então, além dessas palavras, eu também trouxe esse alfabeto para que a gente possa colocar essas palavras em ordem alfabética. Então, qual é a primeira letra lá do alfabeto mesmo? Isso, a letrinha A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem. Então, aqui eu tenho algumas palavras. Eu não tenho muitas palavras assim que tenha todas as letras do alfabeto, mas tem algumas que a gente vai organizar em ordem alfabética. Então, já que o alfabeto começa com a letra A, eu vou ver se eu tenho alguma palavrinha aqui com a letra A. Vamos ver? Então, eu falei aqui a tábua, pena, travessa, abacate. Abacate começa com a letrinha A. E olha só, a Prof. Carol trouxe aqui nos 3 diferentes tipos de letras pra gente já ir se acostumando, certo? A primeira aqui é a caixa alta. A segunda é a minúscula da caixa alta. E a terceira é a letrinha cursiva. A mesma palavrinha em todas elas, abacate. Mas eu tenho mais uma palavra aqui com A, amora. Olha só. Amora. Do mesmo jeitinho, as 3 letrinhas para vocês verem. Só que agora eu preciso colocar elas em ordem alfabética. E qual será que eu coloco primeiro? Será que eu coloco abacate ou amora? Mas as duas começam com a letra A. Como é que eu vou saber? Ah, eu vou ter que olhar a segunda letra.
Então, a segunda letra lá de abacate é a letrinha B. E a segunda letrinha de amora é a letrinha M. Qual vem primeiro no alfabeto? A letra B ou a letra M? Isso mesmo, eu estou escutando você aí na sua casa falando que é a letrinha B. Muito bem. Então, antes da amora, eu vou colocar o abacate, olha só. Abacate, amora. Muito bem. Agora eu tenho aqui a palavrinha tábua, pena, travessa, pincel, chave e bola. Ah, bola. A letrinha B é a segunda letra do alfabeto. Bola. Conseguem ver aqui, ó? Bola. As 3 letrinhas e a palavrinha bola. Então, eu vou colocar lá na letrinha B. Bola. Agora eu tenho aqui a letrinha C, chave. Mas, letrinha C, chave, para ficar alto, mas tá com som de X. Isso mesmo, é que quando a letrinha C está com a letrinha H, ela tem o som de X. Mas ela começa com C. Chave. Então, eu vou colocar ela lá na letrinha C, porque nós estamos colocando as palavras em ordem alfabética. Então, a primeira abacate, a segunda amora, a terceira bola e agora chave. Mas aqui nas palavras que sobraram, eu não tenho a letrinha D, E, F, já são palavras que são mais para frente. E olha só, pessoal, eu tenho 2 palavrinhas com a letra T e 2 palavrinhas com a letra P. Então, eu tenho a palavrinha pincel e a palavrinha pena. E a palavrinha tábua e a palavrinha travessa. A letra P ou a letra T vem primeiro no alfabeto? Vamos olhar aqui no nosso alfabeto, qual vem primeiro? Olha só. A letrinha P vem primeiro e depois a letrinha T. Então, vamos organizar em ordem alfabética as palavras com a letra P. Nós temos aqui as palavras pena e pincel. As 2 começam com a letra P. Então, eu vou ter que observar a segunda letra da palavra, para que eu possa colocar em ordem alfabética. Pena, pincel. A segunda letra de pena é a letra E, e a segunda letra de pincel é a letrinha I. No alfabeto, qual dessas letras vem primeiro, a letra E ou a letra I? Ah, muito bem, estou escutando. Vocês estão de parabéns, é a letrinha E. Então, eu vou colocar primeiro a palavrinha pena em ordem alfabética. E depois a letrinha I. Então, vai ficar primeiro pena e depois pincel. Ótimo! A mesma coisa nós vamos fazer com as outras 2 letrinhas T. Nós temos, então, a palavra tábua e a palavra travessa. E olha lá. As 2 são letras T. Então, eu vou ter que ir para a segunda letra de cada uma. Na palavrinha tábua, a segunda letrinha é a letra A. E tem um acento lá, vocês estão vendo? É, porque é a sílaba mais forte, é tábua. Então, A vem antes de R. Eu coloco, então, a palavrinha tábua primeiro e depois a palavrinha travessa. Viram só? A prof vai organizar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor.
ficar melhor de vocês entenderem, eu vou lá na tela registrar com vocês no caderno. Vamos registrar essas palavras no caderno? Para nós vermos se a gente entendeu como que registra, como que coloca em ordem alfabética. Então, vamos lá com a prof. Então, vocês vão pegar o caderninho de vocês lá na casa e vão colocar primeiro o nome de vocês. E eu tenho certeza que muita gente já sabe escrever o nome completo. Então, coloca o seu nome completo lá. E quem já está treinando aquela letra cursiva, vamos lá então fazer a letra cursiva, certo? Primeira palavra que nós vimos hoje, abacate. Nós vimos duas palavras com a letra A, abacate e amora. Então, primeiro vem abacate e depois vem amora. Muito bem. A terceira palavrinha que nós vimos hoje, bola, com a letra B. Então, nós fizemos as duas palavrinhas com a letra A, a sequência da ordem alfabética é a letra B. Muito bem. Mais uma palavra, chave, com a letra C. Lembram que a prof. Carol até falou para vocês que a letra C lá de chave está junto com o H, por isso que ela faz o som do X? Mas ela é com a letra C. Próxima palavrinha, pena. Mas tinha duas com a letra P. Qual era a outra? Pincel, muito bem. Primeiro vem pena, depois vem pincel. Ótimo, vocês estão muito ligados na ordem alfabética. E agora as duas últimas palavras com a letra T. Vamos ver? Primeiro tábua, depois travessa, porque o A vem antes do R lá no alfabeto. Então, é a primeira palavrinha tábua, depois a palavrinha travessa. Muito bem. Vocês lembram que nós vimos lá no texto do dicionário a palavrinha berro? E nós vimos mais uma palavrinha com a letra B ali na mesa, que foi a palavra bola, certo? Então, eu vou convidar vocês para ver o traçado da letra B cursiva, que nós estamos aprendendo agora as letrinhas na forma cursiva, certo? Na outra semana, lá atrás que nós trabalhamos, eu e a prof. Ana, nós trabalhamos alguns traçados da letra A, né, da letrinha O. Agora nós vamos mudar esse traçado, nós vamos começar o traçado da letrinha B. E o mesmo traçado da letrinha B vai ajudar vocês a fazerem outras letrinhas, como a letra L, a letra E, a letra K. Mas hoje nós vamos aprender a letrinha B. Aqui a prof. Carol trouxe para vocês nas 4 formas. A letra B, caixa alta, B minúscula da caixa alta, a letra B cursiva maiúscula e a letra B cursiva minúscula, que é essa que nós vamos aprender lá no quadro. Vamos lá com a prof, então? Então, pessoal, a letrinha B que eu comentei com vocês, nós vamos fazer o traçado primeiro no arco, combinado? Então, treine aí na sua casa, olha só. Eu vou subir lá em cima, fazer uma volta, descer, subir pela metade, fazer outra voltinha e fazer um risquinho. Prof. Carol, essas letras estão ficando cada vez mais complicadas. Não estão, não, é só a gente treinar. Vamos fazer aqui no quadro? Olha só. Sobe, faz a volta lá em cima, desce, vai até o meio, faz outra voltinha e faz um risquinho. Bem facinho, né? Vamos fazer de novo? Só para dar mais uma treinadinha? Vamos lá. Ó, sobe, dá a voltinha lá em cima, desce, sobe até a metadinha, dá mais uma voltinha e faz um risquinho. Treina bastante aí no caderno na sua casa. Eu tenho certeza que vocês já aprenderam, porque vocês são muito rápidos. Então, vamos ver lá na tela qual é a tarefa dessa semana? E lá na tarefa vocês também vão treinar essa letra. Querem ver? Vamos lá! Então, olha só, pessoal, a tarefa para casa que vai chegar lá para vocês, lá da escola, diz assim, número 1. Nessa aula aprendemos um pouco mais sobre a língua portuguesa.
observamos que as palavras podem ser escritas em ordem alfabética. Agora é com você. Observe as figuras abaixo e escreva seus nomes em ordem alfabética. Então, vocês vão ter lá as figuras e as palavras. Não vou nem falar, porque em casa vocês vão saber fazer bem certinho. Número 2. Ao escrever a palavra barco, você percebeu que usamos a letra B no início. Que tal treinar o traçado da letra B na letra manuscrita, que é a letra cursiva? Assim, sua caligrafia ficará cada vez mais bonita. Então, vocês pintam esse barco, vocês pintam aqueles desenhos lá no número 1 e treinam o traçado da letra B. Combinado? Será que nós atingimos os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos olhar? Reconhecer a ordem alfabética. Isso nós fizemos lá na mesa e foi muito joia. Vocês conseguiram fazer bem certinho com a prof. Identificar os diferentes tipos de letras, caixa alta, minúscula e cursiva. Nós fizemos isso lá na mesa com as palavras e lá no quadro que nós treinamos a letra B cursiva. Joia! Traçar corretamente a letra B cursiva, que nós fizemos juntos lá no quadro e vocês vão treinar em casa no caderno. Combinado? Então, meus amores, até a próxima aula, que eu já estou esperando ansiosa. Um beijo para vocês! Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Animados para mais uma aula de história? Então, vamos lá com a professora Selma para mais uma aula. Vamos ver o que a professora trouxe hoje. Como já é do nosso costume, nós vamos estar relembrando o que trabalhamos na aula anterior. Vamos lá. Nós trabalhamos sobre os grupos sociais. Lembram que a professora falou, trouxe aquela imagem ali do bairro, falamos dos diversos grupos e espaços ali de trabalho, falamos do grupo de trabalho que mais para frente vocês estariam inseridos, falamos ali que tem a comunidade, falamos do grupo familiar, falamos do escolar, do grupo religioso, falamos da importância de cada um desses grupos sociais, falamos da importância que cada um deles tem na nossa vida. Falamos bastante sobre esses grupos, lembram lá? Que em cada grupo a gente tem que ter um comportamento adequado com aquele grupo que a gente está inserido, o quanto que ele contribui para a nossa formação, para o nosso crescimento, não é verdade? Falamos de vários grupos ali, relembraram lá? Do grupo, lembrou? Da família, do escolar, do religioso, da comunidade, falamos um pouco do esporte, falamos do trabalho, lembram? Joia! Então, para começar a nossa história, vai começar com a hora da história. E o nome da história é O Nervosinho. Rodou! Oi, dona Centopeia! Ui, que saudades da senhora! Ai, que coisa gostosa ficar aqui sentada na minha poltrona brincando com a Centopeia e lembrando quanto eu sou uma pessoa legal. E lembrando quanto os meus amigos são legais. E lembrando quanto tem um amigo na minha escola que é muito nervosinho. Sabia, dona Centopeia? Sim, muito nervosinho. Querem que eu conte essa história para vocês? Pois então, era uma vez um menino muito nervosinho. Vivia com a cara amarrada. As portas ele não fechava. Ele batia. Bam, bam, bam. Ele chutava as portas. E aquele menino era muito nervosinho. Vocês aí em casa sabem fazer cara de nervosinho? Deixa eu ver. Assim? Assim? Nossa, que careta de nervoso é essa? Essa ficou muito nervosinho mesmo. Mas esse menino, nervosinho, quando a mãe dele entregava para ele um copo de leite, ele não queria leite, coisa nenhuma. E o que ele fazia? Jogava o copo no chão, derramava leite para todo lado, quebrava o copo.
Quando ele não queria brincar mais com os seus brinquedos, ele jogava os brinquedos no chão, quebrava os brinquedos. Ai, esse menino era muito, mas muito nervosinho. Na escola, não era diferente. Na escola, ele batia nos amigos. Quando ele ia jogar futebol, ele empurrava, derrubava, machucava. Quando a professora estava falando, ele falava junto com a professora. Tudo que a professora pedia para ele fazer, ele não queria. Ficava lá com a sua cara de nervosinho, sem fazer nada. Burrento, emburrado. Ai, que menino chato hein? Um dia, o papai do nervosinho percebeu que ele estava mais nervosinho do que o normal e resolveu então trazer de presente para ele, adivinhem? Adivinha, dona Centopeia? Isso mesmo! Um peixe. O menino já tinha um aquário em casa e nesse aquário já tinham 2 peixinhos. O papai então chegou com aquele pacote na mão, com um peixinho laranja dentro. Ai, o menino olhou para aquele peixe todo nervosinho, abriu o pacote, derrubou o peixe dentro do aquário. E o peixe ficou lá ainda meio tonto da viagem e tudo, mas quando o peixe destonteou, o peixe começou a bater em todos os peixes do aquário. Pá, 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 pá. Começou a derrubar todas as paredes do aquário. Bam, bam, bam. Ai, os enfeites que tinham dentro do aquário. O peixe estragou todos. Ai. O menino nervosinho então, quando viu aquilo, não gostou nada. E percebeu que ele era igual ao peixe. E foi assim que o menino nervosinho já não era mais nervosinho. Na escola, ele brincava com os amigos de forma respeitosa. Ele ouvia a professora e fazia tudo o que ela pedia. O menino, que já não era mais nervosinho, recebeu outro presente do papai. Pois é, ele chegou em casa e encontrou no aquário outro peixinho. Dessa vez, muito bondoso e educado, igual o menino, que já não é mais o menino nervosinho. Legal essa história, né, dona Centopeia? Ai, eu adoro essa história do menino nervosinho, que aí ele não fica mais nervosinho, que eu também não sou uma menina nervosinha, porque eu sou uma menina bem calma, dona Centopeia. Eu não sou calma, Centopeia? Ah, mas essa é outra história. E vocês aí de casa, vocês são nervosinhos? Ou são bem calminhos? Quem gostou da história, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau pra Centopeia, tchau pra contadora aí, até a próxima! Alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. Gostaram da história? Gostaram? Muito bacana? Vocês acharam super legal? Mais ou menos? Por quê? O que tinha lá na história? Tinha uma criança super tranquila, super de boa? Era assim? Não, tinha uma criança bem nervosinha, né? Que era o nervosinho. Lembram lá do começo da história? Como que ele era? Bravo, né? Só vivia irritado. Ele fechava a porta, encostava a porta bem tranquilamente? Era assim? Não, né? Ele batia a porta. Tá certo isso, crianças? Tá errado, né? Ele era bem nervosinho. Lembra que a mamãe dele dava um copo de leite pra ele? O que ele fez com o copo de leite? Jogou o copo de leite longe. Tá certo isso?
Não, né? Então eles viviam lá, os pais deles viviam colocando ele lá no cantinho do pensamento, para pensar um pouquinho e refletir sobre as coisas erradas que ele fazia. E vivia nervoso. Quando ele ia para a escola, o que acontecia? Lembra lá da história? O que acontecia? Ele era cheio de amigos? Não, ele quase não tinha amigos, porque por onde ele passava ele arrumava confusão, ele arrumava briga, ia jogar bola, o que ele fazia? Dava rasteira, chutava, empurrava, o comportamento dele era todo errado. O que ele gostava de brincar lá na escola? De luta, só para bater. Ou seja, alguém quer ficar perto de uma criança assim, ou de um adulto assim? Não, ninguém quer. Então o que acontecia? Ele não tinha quase amigos por causa desse comportamento dele. Muito estressado, muito nervosinho. Então tá, aí os pais dele, o que fizeram com ele? Lembra o que o pai dele fez? Deu um presente para ele. Qual que era esse presente? Ah, era um presente porque ele estava merecendo, porque ele era um bom filho, obedecia, era por isso que deu aquele presente? Deu o quê? Foi um elefante? Não foi um elefante, foi um peixinho, isso, um peixinho. Aí deu um peixinho para ele, colocou o peixinho lá no aquário. Como que era esse peixinho? Nervosinho, não é isso? Nervosinho que nem ele, igualzinho. E aí dava rabanada nos outros peixes, derrubava toda a decoração de dentro do aquário. E aí a criança, o nervosinho, ficou zangado com o peixe e falou assim: você tá muito nervosinho. Falou pro peixe. Quando ele falou aquilo, ele percebeu que ele também era igual. E que ele também era nervosinho, fazia tudo errado. Então, o pai dele acabou ajudando com aquele presente, porque despertou nele o quanto ele estava tendo um comportamento errado. Não é verdade? E aí, depois daquilo, o pai levou aquele peixe embora, porque estava destruindo tudo, trouxe um outro peixe mais tranquilo, e o nervosinho, a criança aqui da história, aprendeu a lição. Aí começou a ficar mais tranquilo, mais calmo, mais educado, foi para a escola e na escola começou a fazer amigos, porque uma pessoa que é tranquila, agradável, todo mundo quer estar perto, não é verdade? Então, partindo dessa história, nós vamos iniciar a nossa aula, que será regras de convivência. Peguem lá o caderninho de vocês. Pegaram? Coloque lá primeiro a data de hoje. A professora vai esperar. Estou esperando. Peça ajuda lá para o papai e para a mamãe. Isso! Coloca a data de hoje e escrevam lá o tema. Regras de convivência. Tá? A professora vai deixar aqui um pouquinho para vocês copiarem. Tá bom? Ó, do jeitinho que a professora fez ali, ó. Com a letrinha bem caprichada. Regras. Percebam que tem um espacinho, depois a letra D, o D e o E. Outro espacinho, convivência. Colocaram? Ótimo. Então, vamos ver o nosso objetivo de hoje, que vocês já sabem que toda aula tem um objetivo a ser alcançado. E o nosso objetivo de hoje é identificar atitudes e regras para uma boa convivência nos grupos. Então, percebam lá que a professora relembrou os grupos que trabalhamos na aula anterior e hoje nós vamos trabalhar aí sobre essas atitudes e regras que devemos ter dentro destes grupos para uma boa convivência. Então, esse será o nosso trabalho de hoje. Mas pensem lá com vocês, olha lá, professora Selma, quando era criança, adoro. O que são regras, crianças? Pensem lá, o que são regras? Para que essas regras servem? Então, as regras são algumas normas que a gente deve seguir para uma boa convivência, uma convivência de paz, de harmonia, de tranquilidade. Então, em cada espaço, em cada grupo que nós estivermos inseridos, tem algumas regras, às vezes, diferentes uma das outras, mas temos regras que devemos seguir. Então, elas servem ali para ter um convívio de paz e de harmonia nos diversos grupos. A professora sempre traz como exemplo aqui quando se fala em regras, lá no trânsito. A professora sempre coloca isso em sala de aula. Se a gente pensar lá no trânsito, se não tivesse aqueles semáforos, as regras, o carro tem que parar, depois o carro segue, o pedestre para, depois atravessa. Imagine se fosse tudo sem regra.
Quantas pessoas atropeladas, carros batendo, pessoas mortas, não é verdade? Então, em todos os lugares, em cada espaço, a gente tem essas regras, que são essas normas que nós devemos estar seguindo, ok? Até aqui tranquilo? Ótimo. Então, falando nesses grupos, nessas regras, nessas normas, eu trouxe aqui para nós o grupo familiar, para vocês observarem aqui. Aqui eu trouxe a imagem ajudando na organização da casa. Mas temos regras na nossa casa? Como que é aí na casa de vocês? Com a família de vocês? Não tem algumas normas que vocês têm que seguir? Aqui na imagem é ajudando ali na casa, mas ali vocês podem fazer diversas coisas que podem estar ajudando na casa, não somente ali estar varrendo. Olha, observem ali a criança colocando o lixo, tirando o saco do lixo, recolhendo o lixo. Você pode estar organizando os seus brinquedos. Dentro da nossa casa, o papai e a mamãe é o primeiro grupo, como a professora sempre coloca para vocês. E nós sabemos que ali é o início de tudo, onde a gente aprende as primeiras coisas, as primeiras regras, as primeiras normas, para poder a gente ter uma convivência harmônica ali dentro da nossa família. A gente pode gritar com o papai, com a mamãe ou alguém da família igual o Nervosinho fez? Pode jogar os objetos? Não pode, né? A gente tem que ter algumas normas e algumas regras. Trouxe aqui também outro grupo que é o escolar. Respeitar as regras na escola. A gente tem algumas normas e regras que precisam ser seguidas. Aqui a professora trouxe essa imagem, que é uma imagem muito atual do que nós estamos vivendo hoje, que é um período de pandemia, mas que logo vai passar. E quais são essas normas agora durante a pandemia? O distanciamento social, o uso de máscara. Aqui não aparece na imagem, mas nós sabemos que temos que usar o álcool em gel. Se estivermos num lugar que tem aí para poder estar lavando a mão, tem que estar lavando a mão. E além dessas normas e regras impostas agora durante esse período, nós temos outras regrinhas, outros combinados. Lembra dos combinados que a professora sempre faz conosco? Então são regrinhas que a gente tem que seguir ali na escola. Na verdade, não pode bater, não pode empurrar. Temos horários para entrar na escola. A gente pode entrar a hora que a gente quiser? Não pode, são normas. Então, tem o horário da entrada, tem a hora do recreio, tem a hora do lanche, tem horário para tudo. Na verdade, tem hora que a professora leva todos vocês lá para fazer a higiene. Então, são normas e regras que a gente tem que seguir, ok? Outro grupo aqui, o religioso, espaço para orar. Quando nós vamos no espaço religioso, independente da religião de vocês, se vocês chamam de igreja, se vocês chamam de templo, independente, mas é um local que nós devemos ter o quê? Respeito. A gente pode chegar gritando, correndo, derrubando tudo, falando alto? Não. Por essa imagem aqui, observe que a família já está indo ali bem calmo, tranquilo, estão tranquilos, olha pela fisionomia deles. Então é um espaço que a gente tem que ter esse respeito. Algumas igrejas têm música, sim, mas dentro dessa música há bagunça? Não, até dentro dessa música há uma organização, uma regra que tem que ser seguida, porque não é um salão de baile, é uma igreja. Então, mesmo que tenha música, tem que ter regras. E a comunidade também que a professora trouxe, brincar com os amigos sem brigar. Olha aqui, a professora trouxe essa imagem aqui porque aparece ali as crianças brincando, todas tranquilas e harmônicas, bem diferente do Nervosinho, né? Bem diferente, mas o Nervosinho aprendeu a lição, lembra lá no final? Ele ficou bem bacana, bem de boa? Isso. Então aqui, espaços para brincar, sem ficar trapaceando o amigo, sem ficar empurrando, não pode ficar no meio da rua, tem que procurar andar na calçada, a não ser que seja uma rua ali parada, que não passe carros. Aí vocês possam estar ali, com os responsáveis de vocês, que normalmente a gente, quando está fora da nossa casa, a gente está com o nosso responsável. Então, brincar ali no parquinho, agora não é possível, né? Mas quando voltar a ser possível, brincar ali no parquinho. Eu posso empurrar o amigo ali do escorregador para poder passar na frente? Posso, crianças? Não posso, eu tenho que aguardar a minha vez. São regras e normas que nós devemos seguir. Perceberam aqui que a professora trouxe vários espaços e dentro desses espaços nós temos regras, perceberam? Exatamente. Pense a professora Selma.
A professora Selma está aqui dando essa aula para vocês, mas a professora Selma também tem regras. A professora tem o horário de chegar, tem o horário de terminar, tem a forma como eu tenho que falar com vocês, de uma forma educada. Posso ser mal educada com vocês? Claro que não. São normas e regras que devemos estar seguindo. Ok? Entendido até aqui? Então vamos ver se realmente vocês prestaram atenção na aula da professora Selma. Então vamos aqui fixando o conhecimento. Olha a professora Selma. Parecido? Gostar? Também gostei. Vamos fixar o nosso conhecimento para ver se vocês compreenderam. Vamos fazer uma leitura aqui desta imagem. O que vemos aqui nessa imagem? A criança, o Cebolinha ali com o outro, acho que é o Franjinha, ele tem que dividir os brinquedos com os irmãos, amigos e colegas. Nós estamos num período meio que diferente, né? A gente não pode chegar lá na escola, chegar lá fora, na rua, brincar com os amigos e estar compartilhando os objetos. Mas dentro de casa, com os meus irmãos, com as pessoas que moram dentro da minha casa, eu posso estar dividindo ali o brinquedo, não posso? Não é uma forma de viver em paz, em harmonia, não é? Não é verdade? O alimento, eu não posso dividir o alimento ali com o meu irmão ou com o meu primo, com quem mora na minha casa? Eu não posso dividir esse alimento? Posso sim. Vocês estão assistindo a aula aqui com a professora Selma. Pode ser que só tenha um computador, pode ser que só tenha um celular. Eu não vou ter que compartilhar com o outro, com o meu amigo, ou com o meu irmão, ou com um primo, ou com outra criança que esteja na casa. Não vou ter que compartilhar? Isso é dividir. Isso é uma forma de viver em paz, em harmonia. É uma regra de uma boa convivência. Aqui, nessa imagem aqui, observem que tem duas crianças ali conversando, ou dois adultos, parece duas crianças. Estão de mochila, então parece que estão chegando ou indo embora de algum lugar. Então, cumprimentar vizinhos, amigos e funcionários. Gente, a questão de educação, a gente cumprimentar as pessoas, não é verdade? Dar um bom dia, dar um até logo, isso é coisa que todo mundo tem que ter. Então, essas coisas a gente já aprende já de pequenininho. Quando vocês levantam de manhã cedo, vocês não dão um bom dia para as pessoas que estão na casa de vocês? Um sorriso, a professora dá um sorrisão. Então é assim que a gente tem que ser. Quando eu chego lá na escola, eu cheguei lá na escola, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cumprimentar os professores, os funcionários, os meus colegas também, né? Então o cumprimentar faz parte dessas regras, dessas normas de uma boa convivência, sim. E uma boa educação, não é verdade? E aqui, observem aqui nessa imagem, o que vemos aqui? Uma fila, ó, que deve ser respeitada. Então, respeitar a fila dando preferência aos idosos, às gestantes, a algum grupo de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, a gente tem que respeitar esse grupo prioritário. Pode ser ali a gente observa que tem uma senhora ali por primeiro na fila, não é verdade? Essa fila pode ser dentro de um banco, pode ser uma fila de um supermercado. Eu posso, crianças, eu posso entrar no supermercado e ficar lá no caixa preferencial se eu não sou preferencial? Posso isso só porque eu estou com pressa? Eu posso isso? Não posso. Isso são normas e regras que devemos seguir. Se está com pressa, sai mais cedo de casa e vai no mercado. Mas não pode chegar lá e furar a fila e ir lá no caixa preferencial. Não pode. Então a gente tem que respeitar essas normas e essas regras. Estamos num período que devemos manter a distância. Tem que ter o distanciamento social, não tem que colar lá no amigo lá da frente, não pode, gente. Então a gente tem que respeitar, tá bom? Nessa outra imagem aqui, a professora trouxe o quê? A criança ali ajudando a mamãe na casa, ali ajudando ali na cozinha, ali dando os alimentos. Então, ajudar nas atividades da casa, como a professora já tinha falado anteriormente. E são várias atividades ali que vocês já conseguem ajudar sim. Então, são regras ali dentro da casa, da família da gente, que a gente tem que estar seguindo. Nessa outra imagem, é a imagem mais recente aqui que a gente trouxe, que a professora trouxe para vocês, que é o quê? O respeito com as regras que a gente tem que estar seguindo nesse período de pandemia. São normas que devemos seguir. Bem importante isso. Saímos de casa, a gente... eu vou na padaria ali na esquina, não importa. Tem que colocar máscara. Né? Você é criança, você só vai sair com o papai e com a mamãe se realmente houver muita necessidade. A mamãe já até sabe disso. Tenho certeza que a mamãe de vocês já falou isso para vocês também.
Então, quando sair de casa tem que estar de máscara. Olha, observem ali aquela fila ali, eles têm um distanciamento social. Lavar as mãos sempre. Nem sempre é possível, às vezes, ter um local ali com água e sabão, mas o álcool tem que estar sempre próximo de nós para que a gente possa fazer essa higienização. Normas também e regras que precisam e devem ser seguidas, crianças, tá bom? Então, vamos lá. Então, usar máscara e manter o distanciamento social. Aqui trouxe uma outra imagem ali dentro de um lugar, um coletivo. Pode ser um ônibus, um metrô ali. Mas observem ali quem está sentado. Um senhor aqui e aqui tem uma mulher gestante com um bebê lá na barriga. Ela está grávida. Então, a gente tem que respeitar esses assentos. É um assento preferencial para este grupo? Sim, eu não posso sentar. É preferência deles. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quero ver se vocês estão prestando atenção bem na aula da professora Selma. Por exemplo, esse banco aqui é preferencial, está já ocupado com pessoas do grupo prioritário. Mas eu estou sentada num outro banco que não é preferencial. E chegou uma pessoa, um idoso, por exemplo. Ah, não vou levantar porque esse banco não é preferencial. O que vocês acham? Tá certo isso? Não, crianças, é questão de bom senso, de humanidade, de acolher o próximo. A gente tem que levantar sim e dar lugar para aquela pessoa, independente se aquele local que eu estou sentada não é prioridade, mas é questão de uma boa educação, não é verdade? Levantar e dar o lugar para quem precisa, realmente. Então aqui, respeitar os assentos preferenciais. Aqui eu trouxe uma outra imagem da criança, ela está jogando o lixo no lixo. Mas quantas vezes eu, a professora Selma, já viu algumas crianças jogando o lixo no chão? Pode isso? Ah, ninguém tá vendo? Joga o lixo no chão. Pode isso? Não pode. Lugar de lixo é no lixo. Todo o lixo deve ser colocado em lixeiras. E nessa outra imagem aqui, auxiliar um vizinho, a avó ali auxiliando na travessia da avenida. Então, ali uma outra regra também, tá bom? Voltando no nosso objetivo, que é identificar atitudes e regras para uma boa convivência nos grupos. Atingimos esse objetivo? Atingimos, falamos o que era regras, falamos das atitudes, dos bons comportamentos que devemos ter. Não falamos para que a gente possa ter uma boa convivência nos grupos? Falamos bastante. Então, atingimos o objetivo? Ótimo, olha lá. Gostou da palminha, né? Joia! Atingimos, sim, o objetivo. Para casa tem uma tarefinha para vocês, que os pais de vocês provavelmente vão pegar lá na escola ou vão imprimir em casa. Mas tudo que a professora falou aqui sobre essas regras de um bom comportamento, para uma boa convivência nos grupos, está aqui. Tem duas, três atividades aqui que está falando tudo o que a professora falou aqui. Eu tenho certeza que vocês prestaram atenção na aula da professora Selma, então vai ser bem tranquilo de fazer, tá bom? E a nossa aula acabou. Crianças, se cuidem, fiquem bem. Um grande abraço, bem apertado, um beijo e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática? Então é hora de aprender e também de ensinar matemática, não é mesmo? A aula de matemática é uma aula de participação. A professora precisa que você participe da aula, que você vivencie esse momento da matemática. Combinado? Então vamos participar da aula também. E para começar a nossa aula, nós vamos ver os objetivos, né? O objetivo da nossa aula. Por que estamos aqui? O que nós vamos trabalhar no dia de hoje? Leia junto com a professora, então. O objetivo: compor e decompor números naturais de duas ordens. E agora, para começar a nossa aula, nós vamos lá relembrar um jogo que a professora já trabalhou aqui com vocês. É um jogo bem legal, que é as duas mãos. Você lembra desse jogo aí?
A gente colocava as mãozinhas lá no papel, tira, depois tira outra. Se você não jogou, você pode jogar ainda, que a professora vai relembrar aqui as regras com vocês. Para isso precisa de dado e precisa também de um elastiquinho ou alguma coisa para você amarrar. Então vejam lá, como que joga? Você lembra? Lembra como que joga? Mas vamos relembrar lá. Cada um, na sua vez, lança o dado e coloca palitos no tabuleiro sobre a ilustração que reproduz os dedos das mãos. Olha lá, pode até recortar também uma folha. Na rodada seguinte, pega-se novamente a quantidade de palitos que saíram na jogada do dado, colocando um palito em cada dedo das mãos do seu tabuleiro, não podendo colocar 2 palitos em um mesmo dedo. Quando em todos os dedos houver um palito, deve-se enlaçá-lo no elástico, formando um grupo com 10 palitos. Ganha o jogo quem fizer mais pontos após as jogadas estipuladas. Se não juntar 10, os outros palitos ficam soltos. Então, o que acontece lá? Joga o dado, caiu 6, coloca 6 palitos lá nos dedos. Jogou o dado, deu 4, já encheu a mãozinha. E aí, quando enche ali os 10 dedos, junta os palitinhos, põe um elastiquinho ou amarra, tá? Não pode colocar 2 palitos em cada dedo, é a regra do jogo, tá? E se não juntar 10, fica 9, 8, deixa ele soltinho ali, tá? É só quando completar 10, que é o 10 lá, 10 unidades, lembrando, equivale a uma dezena. Muito bem, igualzinho ao nosso sistema de numeração decimal, né? Que ele é decimal. Por quê? Porque ele ocupa, porque nós temos 10 algarismos e desses 10 nós podemos fazer o número que nós quisermos, representar a quantidade que nós quisermos, né? Lembrou desse joguinho? Então agora que a gente já lembrou desse joguinho, observem bem essa imagem que nós temos ali. O que nós temos ali? Vejam lá os amarradinhos e vejam os soltos. Observem lá. Quantos pontos será que esse jogador fez? Vejam os amarradinhos. Quantos amarradinhos? Que a gente fala que é o grupinho da dezena. Quantos e quantos soltinhos? Então, para nós descobrirmos quantos pontos esse jogador fez, nós vamos colocar no quadro posicional. Então, vamos lá no quadro posicional, olhem lá. Nós temos primeira ordem e a segunda ordem. Nós temos a primeira ordem, a ordem da unidade, e a segunda ordem, a ordem da dezena. Então, vamos observar primeiro lá os palitinhos soltos. Vejam lá. Quantos palitinhos soltos nós temos? Contem, vamos contar juntos. 1, 2, 3. Então, nós temos 3 palitos soltos que nós vamos colocar na unidade. 1, 2, 3. Então, nós já sabemos que nós temos 3 lá na unidade. E agora os amarradinhos. Vocês lembram de quantos em quantos a gente amarra? De quantos? De 10 em 10. Então, quantos amarradinhos eu tenho lá? 2 amarradinhos, com quantas dezenas cada um? Com uma dezena cada um. Então, lá na dezena, então nós vamos representar agora a dezena com o material dourado. Então, olhem lá, uma dezena, mas será que só tenho uma? Não, eu tenho 2 dezenas. Vocês lembram do material dourado? É cada vez que eu junto 10 quadradinhos, 10 cubinhos, eu troco por uma barrinha de 10. Então, nós temos aqui 3 unidades e 2 dezenas. Cada barrinha ali com 10. Então, que número que é esse, será? Eu já tenho ele representado aqui, com material dourado. Mas que número será que eu tenho aí? Você em casa já sabe que número que é que esse jogador obteve? Que número que é?
Muito bem, é o número 23. 2 dezenas e 3 unidades. E agora, como será que eu falo lá na ficha escalonada? Como que eu represento? O 20, que é o lá das 2 barrinhas, e 3 unidades. 23. E a escrita? Como que eu escrevo esse número? Vamos falando junto com a professora e assim nós vamos escrever. Veja lá. 23. Olhe lá a escrita. Também é muito importante a gente já ir se familiarizando com a escrita dos números, a escrita por extenso. Então, observem aqui de novo, olhem lá. 2 amarradinhos com 10. Então, representei ali com o material dourado. 2 barrinhas. Quantos que ficaram soltos? 3 unidades. Então, lá, 2 dezenas e 3 unidades. O número 23. Então, esse jogador aqui, nesse jogo, ele pontuou 23. Nessa jogada, né? Nessa rodada de jogo, ele pontuou 23. E agora que nós já vimos esse jogo, relembramos esse jogo, nós vamos aprender hoje, tratar com números, né? Tratar de números do sistema de numeração decimal, e nós vamos aprender mais uma vez jogando, aprendendo e brincando. Então, hoje, a professora trouxe o jogo Disco Mágico. O material que a gente precisa: um disco tabuleiro mágico repartido nas cores amarela e azul. Pode ser adaptado com pratinho de aniversário. Ó, a prof usou aqui um pratinho de aniversário. Olha lá, ele amarelo e azul. 10 tampinhas ou feijões, qualquer coisa que você possa marcar lá. E um quadro para registro dos resultados. Isso que nós vamos precisar. Mas como todo jogo tem regras, esse jogo também tem regras. Vamos ver as regras do jogo? Cada jogador recebe 10 tampinhas. Na sua vez da jogada, cada jogador lança suas 10 tampinhas sobre o tabuleiro, a uma distância de aproximadamente 30 centímetros, mais ou menos o tamanho de uma régua. Ele não pode jogar ele ali em cima, né? Cada tampinha que cair na casa amarela vale 1 ponto, ou seja, uma unidade. Então, vamos guardar bem na cabeça que o amarelo vale 1 ponto, ou seja, uma unidade. Cada ficha, ou cada marcador lá, cada feijãozinho ou tampinha que cair na casa azul vai valer 10 pontos, ou seja, uma dezena. Lembram lá que a gente junta 10, fica valendo uma dezena. Então, cada um que cair ali no azul vale uma dezena. Ganha o jogo quem obtiver a maior pontuação após 3 rodadas. Então, aqui nós vamos estipular 3 rodadas, mas você aí na casa, você pode estipular mais jogadas também. E agora, nós vamos lá, pessoal. Façam as apostas de vocês. Quem que vai ganhar esse jogo? Quem vai jogar hoje vai ser o Capitão América e a Mulher Maravilha. Então vamos lá. Em quem que vocês vão apostar aí para esse jogo? Façam as apostas de vocês aí. Então nós temos aqui, vejam lá, o pratinho que a professora falou, da unidade e da dezena. Nós temos aqui uns botõezinhos, aqui, umas tampinhas, que nós vamos jogar. Lembrem-se lá, o que cair na unidade, 1 ponto. O que cair na dezena vai valer 10 pontos. Então, nós temos aqui o Capitão América e a Mulher Maravilha. Olhem lá. Então, façam as apostas de vocês. E olha lá, a ficha que a professora vai marcar aqui para a Mulher Maravilha e a ficha aqui que eu vou marcar para o Capitão América.
Então, vamos jogar lá. Já vimos as regras, então vamos jogar a primeira jogada, primeiras damas, então vamos jogar para a Mulher Maravilha. Aqui tem os 10 marcadores, tá? Vamos contar então. Ó, esse ficou mais para cá. Então, vamos contar aqui quantos que caíram na unidade para a Mulher Maravilha. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Então, tenho 4 unidades aqui no amarelo. Então, ó, 4 no amarelo. Ó, para a Mulher Maravilha. Vamos contar agora na dezena. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6. Só que lembram que cada um vale 10? Será que nós... Lembram lá? Cada um vale 10. Mas nós já vamos colocar as 6 fichinhas aqui primeiro, né? Então, ela tem 6. Ela tem 6 aqui na dezena e 4 na unidade. Agora, nós vamos lá então. Então, aqui, ela fez aqui. Como será que eu represento esse número, essa pontuação da Mulher Maravilha, usando o material dourado? Vocês sabem? Eu acho que sabem sim. Então, nós temos lá, vejam lá, na unidade, 4. Então, nós vamos pôr o 4 aqui. Ajudem a professora a contar. 1, 2, 3, 4. E agora aqui na dezena, como que eu tenho? Eu tenho 6. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vejam lá como que ficou. Tá? Então, eu tenho 4 unidades e 6 dezenas. Mas e agora? Como será que eu faço para representar esse número? Que número que é esse, será? Você saberia me dizer que número é esse? Então, eu tenho aqui, eu posso ler 64. Então, olha o que formou. Então, quantos pontos a Mulher Maravilha fez nessa jogada? 64. Então, agora, nós vamos fazer a jogada para o Capitão América. Então, vamos juntar lá novamente os botõezinhos. Olhem lá, a professora vai juntar aqui os botõezinhos e vai fazer a jogada para o Capitão América. Então, vamos lá. Ó, esse aqui ficou no meio, o que vocês acham? Tá mais para dezena ou tá mais para unidade? Acho que tá mais para unidade, né? Então, vamos pôr ele aqui na unidade. Agora, nós vamos contar a pontuação do Capitão América. Vamos contar quantos caíram no amarelo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 no amarelo. E agora vamos contar quantas caíram no azul. Contem junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 também. Total de pontos, você sabe que número que é esse? Você consegue ler esse número aqui para a professora? Que número será que é esse? 55. E como que eu represento ele no material dourado, será? Quantas unidades? 5. Então, vamos colocar lá os 5. 1, 2, 3, 4, 5. E na dezena? Quantos que deu lá? 5 também. Então, conte junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5. Olhem lá. E se eu for representar esse número aqui?
na ficha escalonada, você saberia me dizer como que eu faço? Como que eu represento? Será esse número? Você já viu ali como que a professora fez no outro. Então, lá na ficha escalonada, 50 e 5. 55. Vejam só, olhem lá. Quem que ganhou nessa jogada? A Mulher Maravilha com os 64 pontos ou o Capitão América com 55? Ah, quem que fez mais? A Mulher Maravilha. E agora nós vamos fazer mais uma jogada, tá? Vamos fazer mais uma para a gente ver quem que vai ganhar esse jogo. Então, vamos jogar agora para a Mulher Maravilha. Ó, caiu um para fora. Esse para fora aqui, ele não vai valer. Olhem lá, ó, tem um para fora, ele não vai valer, tá? Então, nós só, ó, esse aqui tá mais para cá, então vamos contar lá. Vamos contar agora. Contem junto com a professora a unidade. 1, 2, 3, 4. Então, a Mulher Maravilha tem lá 4 na unidade. Então, vamos representar lá o 4. Quantos no azul que é na dezena? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela tem 5 lá na dezena. Então, vejam lá, agora, como que nós vamos representar com o material dourado esse número aqui. Vamos ver? Então, nós temos lá os 54. Então, aqui, quantos que tem que ter na unidade? 4. Então, vamos colocar lá 4. Contem junto com a professora. 1, 2, 3, 4. E quantos que nós temos que ter aqui na dezena? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Que número é esse aqui que formou? Que número que é esse? 54. Então, nós vamos precisar lá dos 54. Essa foi a pontuação dessa segunda jogada da Mulher Maravilha. 54. Agora, nós vamos fazer mais uma jogada para o Capitão América. Então, vamos lá. O Capitão América agora vai jogar. Nós vamos fazer só mais uma jogadinha, tá? Vamos lá. Vamos ver quanto que vai dar. Vamos contar a unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, deu 6 lá na unidade. E quantos aqui? 1, 2, 3 e 1 caiu lá fora. Então, nós temos aqui 36. Representando com material dourado. 6. Contem junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 3 aqui. 3 dezenas. Como que eu represento aqui? Vejam lá. 30. Eu vou precisar do 30 e do, ó, 36. 36. E agora vejam lá, quem será que fez mais pontos? Ó, quem ganhou o jogo? Na primeira foi a Mulher Maravilha. E na segunda também foi. Então, quem apostou na Mulher Maravilha ganhou. A Mulher Maravilha foi a campeã das 2 rodadas. Ela ganhou nas 2 rodadas. E agora, nós vamos lá. Vejam aqui que tem mais gente jogando. Olha a Laura lá. Laura e Enzo estão jogando disco mágico. Observe uma jogada que eles fizeram. Olha lá a jogada da Laura. Quantos botões caíram na unidade? Você já contou? Vejam lá. 1, 2, 3, 4. 5 na unidade. E quantos na dezena? Vejam lá. Quantos na dezena? Contem lá.
Quantos na dezena? 4. Tem um ali que ele está mais escurinho e um que caiu. Então, ela fez 45 pontos nessa jogada, né? Olhem lá. Então, 45 pontos. Agora, olhem lá. Nós vamos fazer aqui com a Laura, igualzinho nós fizemos ali na mesa. Quantas unidades? Vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5 na unidade. Quantas na dezena? Você lembra? 4, muito bem. Então, que número que nós temos aí? Isso, 45. E lá na ficha escalonada, o 45. E a escrita do número? 45. Muito bem, vocês estão bem espertos, né, com os numerais. E agora, nós vamos lá ver mais uma situação. Então, vejam lá, o Enzo também está jogando com a Laura. Só que olhem lá, 30 mais 7. Como assim será? 30 mais 7, o total que ele fez no jogo. Ah, mas nós vamos ter que dar uma ajeitada aí. Vão pensando lá. Esse número, ele está assim dessa maneira porque ele está decomposto. Ou seja, ele está, vamos dizer assim, que ele está decomposto, eu decompus ele. Agora eu vou juntar ele. É como se ele tivesse separado e agora eu vou juntar o número. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos lá. Então, vamos lá no quadro posicional, nós temos 7 unidades e 3 dezenas. Agora, ficou mais fácil de ler esse número. Como que eu vou ler esse número agora? E como que eu represento ele? Olhe lá, no pratinho que o Enzo jogou. Ficou lá 7 na unidade e 3 na dezena, né? E como será que eu leio esse número? Como será que eu faço para colocar o material dourado? Vamos colocar, então, na unidade. Nós vamos colocar 7. Então, 7 cubinhos na unidade. E quantas barrinhas na dezena? Muito bem, 3 barrinhas. E agora lá, como que eu represento, então, esse número? Como que eu leio? Leiam aí em casa, 37. E se eu for colocá-lo na ficha escalonada? 30 mais o 7. A escrita numérica. 37, muito bem. Está participando da aula. E quem que ganhou nessa jogada? Olhem lá. A Laura fez 45 e o Enzo 37. Quem ganhou nessa rodada foi a Laura. Laura fez mais pontos nessa jogada, porque ela fez 45 e o Enzo 37. Então, agora, nós já estamos finalizando a nossa aula. O que nós estudamos hoje? Hoje nós vivenciamos nos jogos composição e decomposição numérica. Vamos ver, então, se nós... Ah, olhem lá, agora aqui rapidinho, olhe bem rapidinho aí. Me diga que número foi formado aí. Nesse jogador aí que fez amarradinhos, que número será que deu? Rapidinho, olha aí em casa. Que número que deu? Muito bem! 35! Você acertou! E será que nós cumprimos o objetivo da aula de hoje? Vamos ver? Compor e decompor números naturais de 2 ordens. Eu acho que cumprimos o nosso objetivo, né? Nós fizemos composição, decomposição de números e assim nós vamos finalizar a nossa aula com a tarefinha de casa. Então vejam lá, descubra o número representado pelo material dourado e pinte o círculo correto. Material dourado, aquelas barrinhas e os cubinhos que nós usamos aqui na aula. Lembrando que a barrinha vale 10. Observe as estrelinhas e faça o que você pede. Pinte a estrela que tem uma dezena e 2 unidades. E faça um X na estrela que mostra o número que tem 4 dezenas e 9 unidades. Tá? Então, pessoal, finalizando a nossa aula, um grande abraço para vocês. Vai dar tudo certo, tá? Muita esperança no nosso coração. Recebam o meu abraço e tchau, tchau!